Setembro é mês da prevenção do suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Vamos conversar sobre isso? Olá, começando mais um episódio do seu podcast semanal Foca no Trabalho, onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade. E essa semana a gente vai falar sobre um assunto importante, necessário e mais sério. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E esse mês é um mês, a gente sabe que estamos no finalzinho de setembro, deixamos esse episódio mais para o final do mês, mas eu acredito, Bru, que sempre é tempo de falar sobre esse tema. Então não tem problema se você está ouvindo esse episódio e passou o mês de setembro, se você falou, poxa, vocês estão falando disso sobre no final do mês, não deu tempo de fazer, porque eu penso, e é muito do que a gente quer discutir, que isso tem que ser falado o ano inteiro. Mas aqui, no mês de setembro, a gente traz o destaque, porque é mês da prevenção do suicídio. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso e falar um pouquinho do que a gente pode fazer dentro das organizações, porque o RH tem um papel importante nisso, né, Bru? Com certeza. Eu acho que todos nós, como sociedade, temos um papel muito importante nessa questão de prevenção, mas quando olhamos para os cargos, quando olhamos para as posições que as pessoas estão ocupando dentro de empresas, seja de instituições e tudo mais, tem um peso maior ali, né? Tem uma influência que pode vir para em prol dessa campanha. E eu acho muito legal, Ale, quando a gente associa ali essa questão, a de prevenção, associa algum cuidado específico a uma cor. Porque quando Uhum. você olha para aquela cor, você já acaba entendendo. Um exemplo, né? Quando você olha ali na empresa, que as empresas começam a utilizar um lacinho amarelo colado aqui no peito. Isso faz com que as pessoas automaticamente lembrem daquele tema e faz com que aquilo seja normal, normalize, para que as pessoas consigam, normalize assim, para vocês entenderem, normaliza no sentido de que não é um tabu. Aquele assunto pode ser discutido, né, e é um mês para olhar Exato, para isso, né, e traz essa associação, né, fica mais lúdico, né, você fala: "Nossa, esse mês a sim. gente vai se dedicar e falar disso", e de fato, isso tem que ser conversado, não adianta fingir. E eu entendo o porquê do cuidado, acho que é importante, né, eu não sei se as pessoas sabem, mas, muitas vezes as pessoas não falam a razão ou a forma que a pessoa retirou a própria vida como uma forma de proteção, então tem um cuidado ali nas mídias, mas também não falar de nada e esse assunto virar um tabu, pode crescer ainda mais o problema e tanto nas organizações e nas nossas casas, nas nossas vidas, é importante discutir. E aí vamos começar então por essa origem, Bru, que você estava falando da Boa. cor, não é todo mundo, eu mesmo não sabia a origem, quando a gente foi pesquisar para esse episódio que eu descobri a origem, é uma origem bonita assim, sabe, eu acho que é isso bacana que trouxe para o mundo inteiro, uma questão quase que global, a gente se apropriou daqui e a gente vai explicar para vocês da onde que vem esse Setembro Amarelo. O que a gente encontrou aqui, a origem, né, da cor e o porquê que é amarelo, ela teve a origem nos Estados Unidos, tá, as primeiras movimentações, por um caso específico de um rapaz chamado Mike, que ele cometeu suicídio aos 17 anos, isso em 94. E ele era conhecido por ser muito habilidoso e fazer restaurações de automóveis. E ele tinha um Mustang 68, que ele tinha muito carinho, que era um Mustang amarelo, e essa movimentação, essa sensibilização que houve na época, ficou conhecido como Mustang Mike. E aí, por ser um Mustang amarelo, isso acabou, né, se transformando no Setembro Amarelo. Então, é bonito, né, você pensar que houve essa movimentação, esse cuidado, e isso até hoje, 94, então já tem um tempo, e as pessoas realmente se associaram, né. E a gente pode falar um pouquinho como que foi até o Brasil, mas a origem da cor ali foi por conta disso. Acho bacana a gente pensar, né, Ale, que você falou lá em 94, quando nós olhamos para o Brasil, foi criado pela CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, e pelo Conselho Federal de Medicina e Associação de Psiquiatria, somente ali no ano de 2015. Então é muito mais recente no Brasil. Até porque eu estava tentando buscar na memória quando eu era adolescente, nas escolas e tudo mais, e eu não me recordava sobre esse movimento, né, sobre essa campanha, assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, eu não me lembrava de Setembro Amarelo, e realmente é bem recente, de 2015, mas que vem trazendo aí uma grande relevância e importância, e que as empresas também têm um papel muito importante, principalmente nesse mês, como a Alê falou.
todo ano nós precisamos falar de prevenção ao suicídio, mas especificamente em setembro as empresas criam ali Uhum. campanhas, formas de fazer com que as pessoas se atualizem, entendam mais do assunto e deixe de ser um tabu. E é totalmente real, Bru, porque eu realmente não me lembro. A gente estava outro dia, né, fazendo um histórico aqui, eu não lembro de ter no RH antes disso, de ter a conversa, e eu particularmente eu nunca tive contato direto na organização com esses casos. Eu comecei a ter mais contato com mortes na empresa, por conta da pandemia, então foi algo, recente que não tinha a ver com o assunto, mas as empresas não é que elas não olhavam para isso, é porque realmente não é tão comum, e quando acontece, a gente vai falar de alguns casos aqui só para ilustrar, não vou entrar no detalhe, mas quando acontece muitas vezes o assunto ele é abafado. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer aqui alguns casos que aconteceram, a gente fez uma pesquisa, somente para ilustrar, gente, de verdade, a gente sabe que o assunto é sério, mas a gente precisa conversar sobre isso. E a gente trouxe alguns casos que aconteceram esse ano, entre junho até agora, que foi setembro, e são casos bem diferentes entre si, mas existe, uma coisa para a gente aprender nesses casos, tá? Então eu vou trazer aqui por ordem, de cronologia dos fatos. Então a gente teve um caso de uma adolescente aqui em São Paulo, de uma escola particular, 13 anos, uma moça, uma menina, né, 13 anos, pré-adolescente, acho que nem posso considerar adolescente, estava ali, que cometeu suicídio dentro da escola. Então aqui eu trago o alerta da importância que a Bruna está falando, de falar isso dentro da escola. A gente fala muito do bullying, há uns 2, 3 anos foi um assunto do momento por conta da série 13 Porquês, mas tem que ser discutido o tempo todo para você conscientizar, para você dar espaço de fala, porque a partir do momento que a pessoa não pode falar que ela está tendo esse pensamento, ela vai achar que ela não tem solução mesmo. Então, assim, a primeira coisa, e a gente vai deixar linkado aqui nesse episódio, no blog da CVV, o que você pode fazer para ajudar o outro. É um texto super simples e a gente vai mencionar aqui, mas a primeira coisa é você ouvir e não desmerecer o sofrimento do outro, não falar, sabe aquelas frases bem clichês, sabe, Bruna? Para de pensar Sei. nisso, é porque você não acredita em Deus, você não deveria ter esse tipo de pensamento, quando na verdade, aí eu vou usar a cartinha do CRP aqui da psicóloga. A gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte, a gente pensa sobre a nossa morte ao longo da nossa vida. É claro que a gente se afasta dela, porque se a gente pensa muito, aí você entra numa outra zona. Mas você fingir que aquele pensamento ele não vem, que ele não existe, principalmente quando a pessoa verbaliza, quando ela põe pra fora. Então não subestimem. Você tem alguém perto de você que se afastou, que se isolou, essa história de que não é visto, não é lembrado, não. Pergunta, procura a pessoa, claro que você vai respeitar o processo dela, mas se ela verbalizar que ela tá tendo esses pensamentos, encaminhe para terapia, tenha o CVV que funciona 24 horas por dia, faça o encaminhamento, não acho que é brincadeira. Então teve esse caso em São Paulo. Tem um outro caso que é importante compartilhar, que tem também muito a ver com o nosso universo, Bru, que foi o caso de um estudante de direito. Ele estava, no escritório de advocacia, se eu não me engano ele era um estagiário, vou até confirmar aqui, mas ele era um estagiário, e ele felizmente não morreu, mas ele tentou dentro da organização. E aí a organização falou que naquela empresa não tinha pressão nenhuma, que não tinha nada, que lá era tudo às mil maravilhas. E aí, é lógico, eu não tô aqui para falar o que não é, porque a gente tá pegando só um lado do fato, mas eu quero trazer aqui a importância que a organização tem na vida das pessoas. Então, um ambiente de muita pressão, um ambiente tóxico, um ambiente onde você não se sente respeitado, onde você é humilhado, é lógico que a pessoa vem com outra carga, né? Mas aquilo a gente já falou várias vezes aqui, né, Bru? Você tem vida Sim. pessoal ou vida profissional? Que eu saiba, eu tenho uma só. Exato, e aí entra a importância da empresa também preservar a saúde do colaborador. Hoje nós falamos muito sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, só que é pouquíssimo tempo ainda, né? As empresas se tocaram, falar bem assim, se tocaram que elas têm uma participação muito importante, elas podem ou agravar a situação ou amenizar e fazer com que tenha realmente uma prevenção. E nesse caso, Ale, foi citado até pelo estagiário, pelo menos em todos os conteúdos que eu pesquisei,
que era a questão da pressão. Era uma Uhum. pressão enorme que ele estava vivendo e que isso estava afetando. Então, se a pessoa já tem ali um transtorno mental, se já tem a depressão, ansiedade, é óbvio que o ambiente, né? Porque quando nós falamos de transtorno mental, a Lê pode falar até melhor que eu, nós estamos falando de vários fatores que podem agravar. Então, se você já tem ali a condição, se tem um fator que vai fazer com que você fique pior ali, que você tenha uma pressão muito maior, você vai em um momento se sentir mal. A gente fala muito da importância que a empresa tem de cuidar da saúde mental das pessoas, Bru. Eu faço uma associação bem simples. Se o dia tem 24 horas e você trabalha ali 8, é muita ingenuidade da empresa acreditar que o trabalho não influencia na psique, na saúde mental. Sabe? É uma questão assim de proporcionalidade. Se a gente passa um terço da nossa vida ali, não sei, a gente falou isso em algum episódio, eu não vou lembrar a quantidade exata, Sim. gente. Mas eu passo 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, um terço do meu dia eu passo trabalhando. E aí eu acho que a empresa não vai influenciar na minha saúde mental? Claro que influencia bastante. E aí eu vou trazer um outro caso que foi bem chocante. Isso aconteceu agora no meio do ano, que tem o estudante de direito desse caso que a Bruna comentou, e a gente também teve aí, infelizmente, a morte de um jovem que, após apresentar o TCC, não é ambiente de trabalho, mas é um ambiente acadêmico. A Lívia, que gravou com a gente sobre psicologia, ela comentou sobre esse caso no Instagram dela, que o rapaz, após apresentar o TCC na banca e, segundo colegas, ser humilhado pelo professor, ele seguiu esse caminho e cometeu suicídio. E por que isso é importante? Porque você ser respeitado é em todos os espaços, Bruna. É na escola, é na faculdade, é no trabalho. A gente tem que parar de ficar achando que assim, eu tenho a vida profissional, tenho a vida pessoal, eu sou estudante e em casa. Não, gente, a gente é uma pessoa só. E o que a gente faz com as pessoas impacta sim a vida delas, principalmente cargos de hierarquia e de poder. Então, quando eu tenho ali um professor, um diretor, não importa o contexto, validando o trabalho de alguém, ele precisa fazer o exercício de as minhas palavras têm impacto sim. Então eu não posso simplesmente acabar, humilhar o estudante. O que essa pessoa faz depois? Eu tive um caso, né, eu comentei no início do episódio que eu não lembrava de nenhum caso de suicídio, mas agora eu me recordei de um, que eu realmente não me lembrei quando a gente começou a gravar. Acho que vale a pena esse exercício da gente pensar no impacto da vida das pessoas. Meu primeiro estágio em RH, Bruna, foi numa empresa de segurança, né? Então, empresa de limpeza e segurança. E os seguranças, eles têm porte de arma. Tem uma classe ali, um grupo, não é todo segurança que tem, mas tem um grupo de seguranças que tem arma. E o funcionário chegou lá no RH, na época era departamento pessoal, a gente nem chamava de RH, isso foi 2003, 2004, tem muito tempo. E ele foi pedir um empréstimo, e a gente não pôde liberar para ele, porque não é uma questão da empresa, é do banco, tá, gente? Uhum. Ele já tinha o empréstimo consignado, você tem lá 30% do salário, não pôde liberar. E a gente não podia liberar, não tinha o que fazer. Porque assim, você não pode liberar um empréstimo direto do caixa. Existe processo dentro da organização. Então, de forma nenhuma, eu tô responsabilizando a empresa, tá? Eu acho que isso aí foi muito mais uma fatalidade e tudo mais, mas só para falar que tudo tem impacto. E uma vez que ele não teve o empréstimo ali liberado, ele foi para casa e cometeu suicídio, porque ele tinha porte de arma, tinha acesso. Então, tudo que a gente faz na organização, mesmo sem a intenção, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, tratar mal os colaboradores, pressionar, humilhar. E aí a gente tem um outro caso que também é bem significativo, que foi o caso do CEO da empresa, ela chama Bath and Beyond. Ele era CFO dessa empresa nos Estados Unidos. A empresa não estava indo bem, né, pelo que a gente sabe aqui, e a causa da morte aponta como suicídio também. Então, a pessoa ela se vê numa situação sem solução, e é isso que a gente quer aqui. Eu sei que é difícil falar sobre isso, tá? Aqui eu tô sendo porta-voz da notícia, mas eu tô trazendo esses exemplos de idades diferentes. Então, a gente tem a estudante, a gente tem o estagiário que ali tá fazendo a faculdade, o outro que tá se formando, e a gente tem um CFO de 53 anos. É qualquer contexto, em qualquer país, em qualquer cenário. Porque a gente tem que cuidar, e o que a gente faz na organização, e principalmente os RHs que nos escutam, né? Que gosta de fazer campanha de Setembro Amarelo, e a gente
quer incentivar isso, não é para parar de fazer. Mas não adianta só fazer campanha e palestrinha de saúde mental e o resto do ano, Bruna, pressionar todo mundo trabalhando 12 horas por dia e não roda uma pesquisa de clima para ouvir as pessoas. E você vai me desculpar, eu fico puta assim, estou brava. E não só a pesquisa de clima, né, Ale? Eu acho que vale também quando a gente pensa no emocional de Uhum. todos que estão ali na empresa. As pessoas esquecem de trabalhar esse emocional, de trabalhar, principalmente quem é RH, tá? Tô cutucando mesmo a questão de você olhar o quanto que tá a temperatura, ter um termômetro emocional. Uhum. Poxa, as pessoas precisam se sentir bem e precisa ser trabalhado isso não só em setembro, só palestra em setembro. Palestras, espaços para conversa, proporcionar um ambiente ali e proporcionar também condições que as pessoas, aí já entra nos benefícios, que as pessoas possam se Uhum. cuidar. Eu acho que é um ponto importante de se pensar, se você é líder, se você é RH, tá ouvindo isso aqui, e você também que não é dessas áreas, mas pensar por você mesmo, o quanto essa empresa está trabalhando, está investindo na minha saúde física e emocional. Por quê? Porque isso tudo está conectado. Como a Lê falou, independente, não importa se você é criança, inclusive trazendo também um recorte aqui, que eu vi uma reportagem dizendo que o suicídio está crescendo entre crianças, também é um ponto importante de ser citado. Eu trago um exemplo que eu já ouvi, um colega meu comentou que um tio dele, infelizmente, cometeu suicídio, e isso lá atrás, em 92, em 91, para vocês verem o quanto isso vem acompanhando, isso realmente existe, realmente está por aí. Se você vê uma pesquisa que foi realizada pela Unicamp, que tem até aqui no site oficial da campanha Setembro Amarelo, está falando que 17% da população já pensou, né? 4,8% já até planejou, já pensou como que fazer. Não estou dizendo que foi realizado, mas são dados expressivos e que precisa de atenção e precisa com que a gente tenha mais empatia e tenha maior compreensão do outro, né? Às vezes a pessoa tá quieta ali, você fala, nossa, a pessoa é muito muito quieta, só fica ali na dela, não quer saber. Você não sabe o que está acontecendo ali com o outro, né? Então você ter esse cuidado, como você vai conduzir as pessoas, seu colega de trabalho, será que não é interessante você olhar para o lado, como que essas pessoas estão? Tudo isso é importante para que a gente crie uma atmosfera mais acolhedora, para que as pessoas Uhum. sintam, não só que olhem o amarelo e falem, ah, então eu posso falar, mas que sintam também que as pessoas estão abertas para conversar, porque o maior estigma, Lê, é a pessoa que está com um problema, que está sentindo e ela acha que é só com ela, que ela é a Uhum. estranha, que Uhum. ela, que, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Eu sou a estranha, eu que estou fora de contexto, ninguém vai entender o que eu estou sentindo, mas muitas vezes o outro pode estar passando pela mesma situação. E quando a gente tira um pouco do peso das costas e divide com o outro, fica mais leve, né? E você começa a se conhecer. Eu percebo que as pessoas que têm dificuldade de conversar, que têm isso de segurar muito, são as pessoas que ficam ali sofrendo, sabe? Que acham que é só Uhum. com ela, mas não, pessoal. Se você tem algum sintoma, se você não está se sentindo bem, converse. Mesmo que você não tenha nenhum transtorno mental, mas você está triste, está com uma tristeza muito grande ou não está se sentindo bem no trabalho, chama sua liderança para conversar e você que é líder também tenha esse espaço acolhedor para que as pessoas possam te falar. Isso, essa atmosfera que eu estou comentando, é justamente o que as empresas, as instituições, as escolas estão tentando, estão precisando fazer, né? Eu acho que quando a gente fala de Setembro Amarelo, é realmente para dar maior importância, mas a gente não pode esquecer que nos outros meses, em todos os anos, de hora em hora tem alguém ali que não está se sentindo bem, que está com pensamento suicida e que você pode fazer a diferença. Ou passando ali o contato da CVV, que nós vamos passar para vocês, ou dando um ombro para ouvir, indicando um especialista, mas é importante que a gente pense dessa forma em qualquer ambiente que nós estivermos, inclusive no ambiente profissional, que é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, né, Lê? Sem dúvida, e não entrar naquele mito, eu vou reforçar o mito da pessoa quando fala: "Ai, porque ela ameaça, ela não vai fazer". Se ela está Uhum. verbalizando que ela vai, não precisa testar, faz o encaminhamento, ela não tá querendo chamar atenção, porque tem muita gente que fala assim:
assim, ai, ela tá falando o que vai fazer, ela quer chamar atenção. Ai, tá deprimida, quis chamar atenção. Não, se ela está verbalizando, existe o CVV, 24 horas, tem telefone, tem e-mail, tem apoio ali emocional, e esse artigo que a gente vai deixar linkado é o que eu posso fazer para ajudar pessoas pessoas que pensam em suicídio, e aí eles falam aqui, não rechaçar a pessoa, não esboçar uma expressão de choque, acolhe e não reprimir, né? Ah, isso daí não é nada, você não tá. Não, vamos lá, vamos acolher, vamos entender e vamos lá. E aí, para fechar esse episódio, eu quero só mencionar um caso que é muito relevante, que daí tem a ver mais com o mundo do trabalho, que isso já tem alguns anos, a gente já comentou aqui no Foca, mas em 2019 teve um julgamento histórico na França, onde 35 funcionários, na maioria eram diretores, responderam por suicídios na empresa. Para vocês entenderem, essa empresa de telefonia lá na França começou a fazer uma pressão dentro da organização, porque eles não queriam mandar embora as pessoas e pagar as indenizações. Então eles começaram a criar um clima terrível de tensão, de toxicidade, de assim, tudo que você pode imaginar, assédio moral, e começou a elevar o número de suicídios. As pessoas começaram a achar, o que está acontecendo aí dentro? E aí foi comprovado que foi um assédio, vamos dizer assim, moral, sistematizado. E aí, os funcionários foram acusados de assédio moral, mas foi comprovado que levou ao suicídio de 35 pessoas. Então, assim, é muita gente, é uma empresa grande, mas assim, é muita muita gente. gente. Então, por que eu tô trazendo isso, gente? A gente tem responsabilidade pela vida do outro, a gente vive todo mundo no mesmo lugar. Eu não tô dizendo pra você ser intransigente. Se você não tá se sentindo confortável, ok, mas se a pessoa, ela der ali uma abertura, ela falar alguma coisa, ou ela se isolar, acho que é importante também, né? A pessoa estava ali trabalhando, indo bem. Do nada a pessoa sumiu, se isolou, você tem que perguntar o que está acontecendo. E o líder, é papel dele acolher, é papel dele cuidar das pessoas, é ele que está ali. Mas como a Bruna falou, e aí é importante a gente como colega também. Você percebeu que tem um colega seu de trabalho que mudou de comportamento, que está isolado. Gente, quem não é visto não é lembrado, de novo, isso é ridículo. A pessoa se isolou, manda uma mensagem para essa pessoa, o que está acontecendo com ela? Tem alguma coisa? E seus amigos, mesmo do dia a dia, vamos sair do âmbito profissional agora e para as nossas vidas pessoais, né? O povo adora essa dicotomia, mas vamos pegar para nossa vida pessoal. Você tem um familiar seu, você tem um amigo seu que mudou o comportamento de maneira, sei lá, né? Você tá percebendo que tem algo. Manda uma mensagem para essa pessoa. Oi, você tá bem? Vi que você tá sumido. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, cara. Tô na correria aqui, vida que segue, beleza. Agora, essa pessoa responde assim: putz, cara, tá difícil, eu tô sem vontade de sair de casa, tô me achando meio estranho. Sei lá, a pessoa talvez não vai falar, tô pensando nisso. Ela vai falar de uma outra forma. Tá tudo bem. Fala, nossa, sério mesmo? Puta, cara, mina, sei lá quem quer ser seu amigo. Você já procurou terapia? Existe o SUS para isso, existem as faculdades de psicologia. Vai lá no site do CRP, tem lista de locais gratuitos. Existem psicólogos que atendem pro bono, tem convênio médico e, em último caso, não sabe o que fazer? Manda mensagem pra gente que a gente direciona na nossa rede de apoio aqui. A gente conhece muitos psicólogos, tem muitos psicólogos que seguem aqui o Foca. E se vocês tiverem listas de ONGs, lugares, mandem pra gente, eu já vou fazer esse pedido pra gente poder aqui compartilhar sempre nas nossas redes. E eu acho que é isso, Bru. É a gente trazer o alerta, a gente reforçar a importância, sabe? E só acrescentar, Lê, aí trazendo um pouco da minha formação de neurociência, que quando a gente fala de suicídio, né, dessa vontade da pessoa se suicidar, nós estamos falando de um desequilíbrio neuroquímico. Então, a pessoa entender que não é chamar atenção, a pessoa realmente está precisando de ajuda. Tem a parte fisiológica dela que não está bem. Então, você pensar, tirar esse tabu de, ai, nossa, loucura, ou então a doente, a pessoa realmente está precisando de ajuda. Existe um desequilíbrio neuroquímico no corpo da pessoa e ela está precisando de ajuda médica. Só para que todo mundo entenda que pode ser porque ela não está feliz com alguma coisa, alguma situação da vida não está bem, mas que gerou um desequilíbrio químico e é importante que todo mundo entenda isso e que acabe com com essa história de que, mas não, é preguiçosa, a pessoa é preguiçosa, por isso que não É. vai fazer as É coisas. falta de Deus. Ou então, Exato. essa pessoa é mal agradecida porque não tá. Gente, não tem nada a ver. E a gente não tá aqui, mesmo se for, para julgar a condição. Não Exato. importa o porquê que ela tá pensando isso. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim, eu vou falar de novo, é ouvir, acolher e encaminhar. Ouvir, acolher e encaminhar. Ouvir, acolher e encaminhar. Porque mesmo eu sendo psicóloga, eu não vou atender
uma pessoa da minha família, um amigo, eu vou encaminhar. Então é ouvir, acolher sem julgamento e encaminhar. Eu acho que assim, é isso que a gente pode fazer. Você não vai saber exatamente o que. E talvez a pessoa não vai querer compartilhar, né, Bru? Vamos falar? A pessoa não Sim, vai querer entrar no também. detalhe e talvez ela não vai assumir pra você que ela está tendo pensamento suicida, né? Também tem Mas a isso. sua Ela vai falar que ela parte tá você vai ter triste, feito. ela vai falar que tá desanimada, exatamente. Então, eu acho que assim, é o que a gente consegue fazer e eu vou fazer o reforço. Não adianta fazer palestra e não cuidar da prevenção do suicídio ao longo do ano. Todos os casos que a gente teve aqui e compartilhou foram fora do mês de setembro. Então, infelizmente, isso acontece o ano todo e como RH, como parceiros, como amigos, a gente tem o dever de ajudar as pessoas, então a gente achou que era importante e a gente quer ouvir vocês. Quais canais que vocês conhecem de encaminhamento, além do CVV, compartilhem com a gente para a gente reforçar. E eu vou fazer o pedido mais do que nunca, a gente sempre pede para compartilhar esse episódio, os nossos episódios, mas esse em especial eu vou fazer um pedido para você que está ouvindo, que ficou com a gente até o final, compartilhe com seus amigos, como quem não quer nada. Fala assim, olha, eu ouvi aqui o podcast do Foca no Trabalho, eles falam sobre várias coisas, manda, não precisa mandar esse episódio especificamente, manda a lista, vai estar ali. Então, conhece alguém e fala, nossa, eu vi esse tema, achei interessante, elas falam sobre isso. Manda, compartilha, porque pra gente, de fato, conscientizar, orientar, apoiar de novo, né? Aqui a gente não vai conseguir ouvir vocês nessa gravação, mas a gente consegue acolher e encaminhar, né? E aí eu vou pedir para compartilhar, vocês sabem que o Foca está em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho, é só seguir a gente, e por lá a gente cria outros conteúdos também em outros formatos. É isso aí, pessoal. Então compartilha, porque eu tenho certeza que vai ajudar, vai trazer informação e clareza para quem ouvir esse episódio. Compartilhem e sigam o Foca também para mais conteúdos. Obrigada, um beijo, tchau, tchau. Até a próxima, tchau!